Soberano e excelentíssimo Deus, Pai soberano e santo, Criador dos céus e da terra, o grande Deus Jeová, o autossuficiente, o todo-poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e Pai nosso também. Mais uma vez, Pai, te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui esta noite, podendo adorar o teu santo nome, Pai, e termos o perdão dos erros e falhas através do teu sangue carmesim. E, Pai amado, entregamos esses pedidos desta noite em tuas mãos, clamando pela tua misericórdia, o perdão dos pecados e a cura e a libertação. Pai amado, oração por Edovaldo, por cura e libertações, Senhor. Tem misericórdia do teu filho, Pai, e abençoa ele com graça, com misericórdia, com cura e libertação. Também oração por Camila, por libertações, Pai. Desata os nós, quebra as correntes, derruba os muros da separação, Senhor, e coloca a tua filha como cabeça e não por cauda. Pai amado, oração por irmã Margarida, cura da cirurgia na perna. Deucíria por recuperação de sua saúde. Darcy Vera Cruz por libertações. Pai amado, entregamos os teus filhos em tuas mãos, pois somente em ti, Pai, há a certeza da vitória nas lutas e nas batalhas. Pai amado, a irmã Deucíria, o irmão Darcy, irmã Margarida, Pai, clamam pelo teu sangue, clamam pelo teu poder, Pai, e nós clamamos também pela tua misericórdia. Lauri e Cristiano, cura e libertações. Sérgio e Marta, por cura e por causas. E Delice e família, por cura, libertações e causas. Pai amado, tenha misericórdia dos teus filhos, Pai. Abençoa eles, liberta, cura, posiciona, salva, restaura, fortalece, Pai. Dê as vitórias em teu santo nome, pedimos. Também oração em favor de irmão Cleiton, da Bahia. Irmão, oração para a irmã Terezinha de Rondônia. Oração em favor da irmã Maísa, também de Rondônia. E oração em favor de irmã Maria Cleonice de Anastácio. Pai amado, nós às vezes não temos como alcançar estes filhos e filhas de Deus que estão aí na distância, Pai. Mas o Senhor, com a tua mão poderosa, pode atender o clamor dos teus filhos, Pai, em qualquer lugar da terra, aonde o teu poder puder alcançar. E o teu poder pode alcançar qualquer lugar neste universo, Pai. Tenha misericórdia, Pai. Cura, liberta, posiciona, fortalece esses teus filhos, Pai. Do norte ao sul deste país, em todo o redor da terra, Pai. Aonde houver um filho de Deus, alcance a tua misericórdia. Também a irmã Doralice pede oração por causa e também agradece a Deus por tudo. Também pede oração para Neide de Fátima por cura. Pai amado, conceda vitória à tua filha, atenda as orações da tua filha, Pai. Liberta o seu lar, cura, coloca anjos ao redor do lar da tua irmã, da tua filha, Pai. Abençoa a irmã Neide também de Fátima. Nós pedimos por ela, Pai, não conhecemos esta mulher, mas o Senhor conhece, Pai. O Senhor tem poder em tuas mãos, o Senhor tem cura, o Senhor tem libertações, o Senhor tem poder para ser derramado nos teus filhos, Pai. Conceda a ela a vitória. E também nós que estamos agora aqui para ouvir das tuas palavras, Pai, para ouvir do teu evangelho. Conceda a nós a graça e a misericórdia de termos um espírito manso para ouvir das tuas palavras e ser como a boa terra que embebe a chuva e produz bom fruto. Tem misericórdia de nós, Pai, cura, liberta e que nós possamos sair daqui melhor do que nós entramos, dizendo uns aos outros, ardia os nossos corações enquanto nos era aberta as Escrituras. Pai amado, conceda a nós esta vitória, no nome santo e precioso do único e verdadeiro Deus, o Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Vamos cantar, irmãos, Sublime Graça do Senhor. Sublime graça do Senhor, que a infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo. Aleluia. Perdido, ele me achou.
Pai celestial, de eterna graça e poder, humilhado a teus pés de santidade, Senhor, te rendemos graça nesta noite, pelo privilégio que temos, Pai, de encontrar as portas abertas e nós ainda podermos adentrar, cantar, louvar, engrandecer o teu nome na beleza da tua santidade, ó Pai, porque o teu grande Espírito enche os céus e a terra e é tão grande e poderoso e também pode entrar nos nossos corações e nos vivificar e nos dar força e nos dar ânimo e coragem para continuar na caminhada. Já cantamos, já oramos, já subimos nas asas do louvor, agora é o momento da palavra, Pai, e também especialmente entregamos ali, Pai, a esposa do nosso irmão ali de Cacilândia, Senhor, o irmão Gideone ligou pedindo a oração, que está aqui na Santa Casa internado. Senhor Eterno, pedimos pela nossa irmãzinha de idade, que está aqui, Senhor Eterno, recuperando a sua saúde. Conceda cura e libertação para a tua filha. E cada irmão e cada irmã nesta noite, Pai, que veio, que o Senhor conceda dando a unção e a inspiração divina. Tome o indigno pregador e fala ao teu povo. Entregamos em tuas santas mãos, no nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Amém. Cumprimento a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos alegres, amados? Vamos abrir as Escrituras nesta noite, amados. Livro de Romanos. Capítulo 8 do livro Carta de Paulo aos Romanos. Capítulo 8, versículo 10 em diante. Todos encontraram, vamos ler em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne, porque se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificarem as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém? Agora, irmãos, mais uma pequena escritura, 1 Coríntios, indo para a frente aí, vamos para a primeira carta de Coríntios, 15 e 20. Versículo 20. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus Pai, entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Amém. Até aqui, amados, que o Senhor acrescenta a bênção, a leitura da palavra. Podeis assentar.
Glórias. Amados, hoje, nosso culto de domingo, né? Tivemos o nosso culto falando um pouco sobre esse banner no domingo passado. E algumas pessoas me ligaram hoje dizendo que não ia poder vir. Uns estão enfermos, outros estão recuperando, outros estão fora. E aí, por aí vai, né, irmão? É uma luta. Mas, graças a Deus, nós estamos aqui para ouvir a palavra do Senhor. Amém? A palavra do Senhor é de valia para nós, é alimento espiritual em seu devido tempo. Então, nós, como sempre ensinamos, você é como aquela pequena abelha que você tira a sua porção, né? Tira o néctar da flor. Pode ser uma flor insignificante ali, né? Mas sempre Deus colocou em cada flor ali o pólen, o néctar, o mel, né? Então, o profeta Irmão Brana nos ensinou na pregação Reverendo Senhor Lírio, né? Que o pregador é o lírio, né? E você é a abelha. Então você tem que sugar da pregação, né? O seu pólen, o seu néctar, tá? Então hoje nós vamos falar um pouquinho, irmão, sobre a ressurreição, tá? A ressurreição de Cristo, baseado no que acabamos de ler, essa escritura mostrando ressurreição. A ressurreição, irmão, simplesmente só Deus pode ressuscitar. Amém? O diabo mata, mas não pode dar vida. Tá? Somente quem pode dar vida, somente é o Deus Todo-Poderoso. Então estamos aqui não para olharmos um para o outro, mas estamos aqui porque estamos fazendo a nossa parte, porque queremos que quando Cristo vier, nós possamos estar preparados, se estivermos em vida, ser revestido da imortalidade, da incorruptibilidade, e vamos alcançar o patamar de corpo glorificado. Amém? Se estivermos em vida. E se nós estivermos já partido, né? Nosso corpo estiver no pó, Deus, pela sua palavra, tem prometido que Ele te chamará do pó da terra, né? Ele vai chamar você do pó da terra, como Ele chamou Lázaro de 4 dias de morto, tá? E você vai levantar do pó, não esse corpo aí, mas nem um corpo velho, mas vai levantar num corpo perfeito e jovem, amém? Todos que Deus chamar à ressurreição para a salvação, Ele ressuscitará no melhor da sua saúde, no melhor do seu corpo. Feito, amém? Agora, quando Ele ressuscitar os ímpios, é diferente a ressurreição para os ímpios. Tá? Por exemplo, se o ímpio morreu com 80 anos de idade, velhinho, ele não vai levantar jovem. Ele vai levantar aquele velhinho de 80 anos, aquela velhinha de 90 anos, tá entendendo? Se ele morreu com câncer, desculpa, irmão, ele vai ressuscitar doente. Do jeito que ele desceu, ele vai... O profeta pega um livro e deixa cair o livro. Aí depois ele pega o livro e traz o livro de volta. A ressurreição é trazer de volta o que desceu. Amém? Agora, para a noiva, tem um teor melhor, né? Porque você não pode entrar no céu velho, doente. Você vai entrar perfeito nos céus. Então nós ganhamos de Deus esta grande graça de ser vivificado. Amém? Então eu estou com alguma anotação aqui que nós vamos comentar um pouquinho hoje, né, irmão? Sobre a palavra de Deus. Coisa boa é nós podermos aí assentar e nós podermos ouvir a pregação, né? Coisa maravilhosa é degustar a palavra. Então a ressurreição é o regresso da morte à vida. Tá? Você pode ver que muitos na Bíblia foram ressuscitados. Nós temos aí 3 ressurreições no Velho Testamento. Tá? E 5 no Novo Testamento. Você pode ver que não tem muito não, né? O irmão Brana disse assim, Deus está fazendo mais sinais e maravilhas que Jefferson viu do que foi feito lá em Jerusalém. Se não me falha a memória, só no ministério do irmão Brana, se não me falha, teve 9 ressurreições. Né? Então, irmãos, veja. Então a ressurreição é o regresso da morte. Né? Nós já temos o poder da ressurreição em nós. Tá?
Quando você é batizado, que você toma o nome do Senhor Jesus Cristo na sua cabeça, né, Deus lhe dá o pacote completo. Tá? Ele te dá cura, Ele te dá vida eterna, Ele te dá corpo glorificado. Se você morrer, Ele te ressuscita. Se você apostatar, Ele te traz de volta. Tá? Então, quando você crê em Cristo e é batizado no nome do Senhor Jesus Cristo e preenche os requisitos da palavra, você recebe o pacote completo. Tá? Então está imbuído em você o poder da ressurreição. E onde que esse poder da ressurreição está em você? Nos seus ossos. O irmão Brana fala que o poder de ressurreição fica alojado dos nossos ossos. Tá? Por isso que, mesmo que você seja uma colherzinha de pó, de cálcio lá no túmulo, mas o poder da ressurreição está lá. Amém? Por isso que o Eliseu, depois de 1 ano e meio morto, estava só o esqueletinho do Eliseu, lá no túmulo, quando os soldados de Israel trouxeram um soldado morto, né, irmão? Que falaram, vamos colocar aqui nesse túmulo aqui, não sabiam que era lá o túmulo do profeta Eliseu. Colocaram o defunto ao lado, né, na mesa, ali onde estavam os ossos do profeta Eliseu. De acordo à luz da Bíblia, só do defunto encostar nos ossos, o poder de ressurreição que estava nos ossos de Eliseu, ressuscitou o soldado morto. Você vê como é que é, irmão? Porque o poder de ressurreição está nos ossos. Por isso que quando Deus tirou a serpente, Deus transformou a serpente para rastejar, a primeira coisa que Deus mexeu foi nos ossos da serpente, para ela poder não ter ressurreição nenhuma. Né? Deus tirou os braços, tirou as pernas e fez ela um réptil para rastejar. O profeta fala que Deus tirou todos os atributos que a serpente tinha, a fala, os ossos, o sangue, né, irmão? A astúcia, tudo isso Deus foi tirando dela. Tirou tudo, tirou a fala, né? Você pode ver que a serpente começou a rastejar, não fala mais. Você já viu alguma cobra falar? Só no desenho animado, né, irmãos? Tirou os ossos, ela virou um réptil comprido, né? Tirou os braços, tirou as pernas, porque, na verdade, o serpente ele andava em pé. Né? Ele era meio homem, meio cobra, meio, né? E Deus, então, transformou ele, e ele era belo, né? Mais bonito que Adão. Estranho era bonito. Diz que Eva se encantou com ele e houve o pecado. Então Deus foi desmontando o serpente. Tirou a fala, tirou os ossos, né? Tirou o sangue. Quando que tirou o sangue? Quando o dilúvio matou tudo. Só que passou na arca a natureza daquela raça. Amém? Você vê como é que é? A natureza passou, irmão. Passou no povo de Noé. E aí esparramou de novo no mundo, né, irmão? Então, por isso que nosso Senhor Jesus Cristo teve que vir para dar a nós uma nova natureza. E ao dar essa nova natureza, você tem que nascer de novo. Por isso que ele disse em João 3,3, necessário vos é nascer de novo. Por quê? Porque quando você crê em Cristo, Deus tira de você aquela natureza pecaminosa. Você viu aqui em 8 de Romanos que é da carne, essa natureza está na carne. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Você tem que mortificar as obras da carne. Né, irmão? Você sabe, é beber, fumar, prostituir, adulterar, fornicar, mentir. Né? As obras da carne. Tem que mortificar para Cristo viver em você. Tá? Então, o ato de ressurgir. A ressurreição é o ato de ressurgir, de voltar. Então, na verdade, não existe morte. Tem a palavra morte, e todo mundo tem medo da morte, mas na verdade, morte significa separação do espírito do corpo. Né? Quando o corpo físico morre, o coração não bate mais, o cérebro não funciona, né? O corpo do pó morre, então o espírito sai com a alma. E o que faz? Pega aquele corpo e sepulta aquele corpo. Então, o que acontece? Esse corpo, irmão, do pó da terra, ele só se separa
do espírito e da alma. É isso que dá o nome de morte. Tá? Não é morte assim, vamos dizer, morte, acabou tudo, não tem mais. Igual os adventistas do sétimo dia prega, e os testemunhos de Jeová. Eles falam assim, que você morreu, acabou tudo, não tem mais nada, o seu espírito e a sua alma foi um sopro. Soprou, acabou. Entendeu? Eles pregam isso. Eu já conversei com os teólogos deles. E aí, quando Cristo vir para ressuscitar, vai ressuscitar o que deles? Irmãos, são doutrinas que não batem. Né? Então veja, há 8 narrativas de ressurreição na Bíblia, exceto a de Cristo. No Velho Testamento tem o filho da mulher viúva lá, né, da viúva, que morreu. O filho da sunamita, que também morreu e ressuscitou. E o soldado no túmulo de Eliseu, como acabamos de falar. Essas 3 ressurreições no Velho Testamento. Tá? Poderia ter mais, né, irmão? Mas está registrado essas 3. E 5 registros de ressurreições no Novo Testamento. A filha de Jairo, né? A viúva, ali o filho da viúva de Naim, Lázaro, Tabita e Eutico. Tá? São 5 pessoas que ressuscitaram ali, registro. Houve mais, né, irmão? Mas não foi registrado. Tá? Houve muitas ressurreições. Mas foi registrado essas 5 ressurreições no Novo Testamento. A filha de Jairo, lembra que o Jairo, né, foi ao encontro de Jesus, falar, Jesus, mestre, minha filha está muito mal, né? E Jesus falou, não, vamos lá ver sua filha. E estava indo para ressuscitar essa menina. E na estrada, os vizinhos, parentes ali já chegaram e falaram, olha, pode falar para Jesus que não precisa, que a menina já está morta. Né? A menina, em outra língua, já estamos embalsamando ela. Né? Porque naquele tempo não tinha esse negócio de 24 horas não, viu, irmão? Morreu já embalsamado, você levava para o túmulo. Aí Jesus só olhou para o Jairo e falou, crê, somente sua filha vive. Entendeu, irmão? Palavra falada. A maioria já estava morta. Né? Então, tem essa ressurreição dessa menina. Cristo entra lá. Quando Cristo entra, né, ele entra com Pedro, Tiago e João. Manda todo mundo sair de dentro da casa. Ele fala, não quero ninguém aqui. Todo mundo fora. Tá? Pedro, Tiago e João. Vocês vêm comigo e o pai e a mãe da menina. Pedro, representante da fé. Tiago, da esperança. E João, representante do amor. Você pode ver, irmão, por que Jesus mandou todo mundo sair fora da casa? Por causa da incredulidade. Por causa de gente que é incrédula, que quer ver espetáculo. Por isso que muitas vezes não acontece curas. Por causa que tem muitas pessoas que estão com espírito de incredulidade. Ah, eu quero ver, eu quero ver. Eu fui num evento uma vez que levaram uma moça numa cadeira de roda para um pastor de fora orar. Entendeu? Que veio da África orar, que tem dom de cura, aquela coisa toda, né? E ele foi orar para a menina, mas tinha mais de 20 celulares filmando. Né? Eu olhei assim e falei, Deus não vai curar, Deus não quer isso, é muita, sabe, muito espetáculo. Orou, ungiu, não aconteceu nada. Se fosse uma coisa na surdina, na simplicidade, sem aquela curiosidade toda, a menina poderia levantar da cadeira de roda e sair andando. Por isso, irmão, tem coisa que não dá para, nós não pode fazer o culto muito superficial. Tá? Não podemos, porque parece que não, mas o Espírito Santo, ele entristece o Espírito Santo. Né? Então, ele falou para Jairo, a menina vive. E chegou lá, Talita cumi. Quer dizer, menina, levanta. Ela levantou na hora. Né? Pode pôr coisas para ela comer. Amém? Então, a palavra falada da ressurreição, irmão, ainda continua hoje. Só que a ressurreição, eu quero ser bem claro aqui, não é só de morte da pessoa que morreu. Pode ser a restauração, a ressurreição da sua saúde. Às vezes, você está doente, você está com uma enfermidade terrível. Entendendo? As suas células estão mortas. Tá? Seus órgãos estão mortos. Seus órgãos não funcionam.
Quer ver uma coisa que o pâncreas, por exemplo, não funciona. Pronto. Tá? O fígado, o rim, está morto. Então a ressurreição, Deus faz pequenas restauração de órgãos, restauração de vida. Ele não mudou, ele continua o mesmo. Então nesta noite, para os que vieram, se você crê, Deus pode restaurar sua saúde, restaurar o seu órgão que não funciona, que está parado, muitas vezes não produz a insulina mais, ou o açúcar vai para o sangue, e aí dá neuropatia, os nervos ficam tudo inchado, né, irmão? Vai ocasionando enfermidade nos nervos, nas veias, vai atrapalhando tudo. Por quê? Por causa de um órgão no seu corpo que está morto. Mas nesta noite, o poder de ressurreição está aqui. Deus pode ressuscitar o seu órgão, Deus pode te ressuscitar o seu corpo, Deus pode tirar a enfermidade de você, Deus pode restaurar sua saúde nesta noite. Porque Deus é o mesmo, Ele não mudou. Então, amados, outra feita foi a viúva de Naim. Jesus nunca entrou numa cidade para estar saindo, né, um enterro para ele não curar ou libertar. Nesse dia, Jesus estava entrando na cidade de Naim e estava vindo uma multidão de gente, né? E Jesus então para e olha a multidão, era um enterro, estava levando o filho único de uma viúva daquela cidade, morreu, um jovem. Aí ele olhou para ela, né, a velhinha, né, às vezes não era nem velha, uma mulher de seus 40 anos por aí, viúva, né, estava chorando. Jesus compadece, né, daquela mulher. Quando ele chega perto do defunto, o povo desce o esquife, né? O esquife, irmão, é um tipo de uma cama, tá, de madeira. Cada um pega num canto e leva o defunto, sabe? Tipo de uma, igual a maca, né? Quase igual a maca. Chama esquife. Aí Jesus parou, olhou para o rapaz, né? Olhou assim para ele, viu que era jovem, né? Sabe lá o que trouxe a morte do rapaz? Jesus falou: mancebo, a ti te digo, levanta, glória a Deus. E ele levantou daquela maca, né, irmão, do esquife, e entregou para a mamãe o filho ressuscitado. Amém? Então, nesta noite, irmão, irmã, levanta-te. Amém? Dessa situação, desse comodismo, desse problema, dessa enfermidade, levanta-te. Não aceite a enfermidade. Não aceite o mal na sua vida. Não aceite a doença. Aceite a saúde. Amém? Levanta-te dessa situação. Porque o mesmo Deus que curou lá, está curando hoje aqui também. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Hebreus 13, versículo 8. Deus não muda. Amém? Então, amados, veja. E encontramos também a ressurreição de Lázaro, né? Ressurreição de Lázaro no Novo Testamento. 4 dias de morto. Não 3. 3 foi para Jesus Cristo. Lázaro, 4. Né? Número do homem, praticamente. Então, Jesus Cristo ali, se você ler o 11 de João, você vai ver a história bonita. Você fala, por que Deus fez, né, narrou aquela história? Porque dentro daquele contexto tem segredos escondidos. Deus permitia as coisas acontecerem, irmão, para fazer histórias, para fazer profecias. Tá? Então, dentro da história do Lázaro, da ressurreição do Lázaro, existem segredos ali dentro. Tá? Mistérios. Eu não vou entrar em detalhes, mas vocês sabem. Então, Cristo estava fora, viajando, né, irmãos? E a Marta, tinha Marta e Maria, todo final de semana, certo? Assava um carneiro, né, irmãos? Um cabrito. Jesus ia lá, sentava com eles, comia o carneiro assado, né? Quando era um carneiro, era um cabrito assado, bolo, as coisas. E a Marta e a Maria, né? E os parentes tudo reunia ali naquela. E o Lázaro, né? Era um jovem, o Lázaro era certo o caçula, né? Irmão caçula. E assim, irmãos, o que aconteceu? E Jesus, diz a Bíblia que Jesus amava o Lázaro e as suas irmãs.
Amava tanto que teve uma delas que derramou um vaso de alabastro, né, ungiu os pés de Jesus, né? Que o Judas já queria vender por 5 mil reais. Vou falar para vocês assim. Né? Então Jesus viajou, irmão, e foi para um lugar longe. E o Lázaro ficou doente. Lázaro ficou doente. E aí a Marta e a Maria mandou um mensageiro a cavalo. Vai buscar o mestre. E ele foi, viajou o dia inteiro, irmão. Até que chegou na cidade onde Jesus estava. Ó, Lázaro está doente. Marta e Maria pediu para o senhor voltar para ir lá socorrer o Lázaro, que está muito doente. Está tudo bem. Nós vamos sim. Logo, logo nós vamos dar um jeito de ir lá. Passou aquele dia, passou o dia, o Lázaro morreu, entendeu, irmão? E quando Jesus resolveu ir, o Lázaro já fazia 4 dias de morto. Tá? Então o que aconteceu? Deus tem coisa, irmão, que acontece na nossa vida que não é culpa nossa. Entendendo? Jesus era o pastor deles, né? Quando Jesus chegou, a Marta, porque Jesus já tinha dado um puxão de orelha na Marta, né? Tinha puxado a orelha de Marta porque um certo dia Jesus estava narrando uma história muito bonita para Maria ali na varanda, contando para ela dos segredos de Deus, dos mistérios da palavra. E a Marta chegou lá e falou: mestre, não dá para o senhor deixar a Maria vir aqui me ajudar com as panelas? Tem a casa para limpar, tem roupa para lavar. Mestre, libera. Jesus não gostou daquilo. Você vê, uma coisa tão, né? Se você for pegar no pé da letra, né? Fica batendo papo, aí vai outra, né, irmão? Mas a revelação é que ela estava nos pés do próprio Deus, ouvindo a palavra. Amém? Então, Jesus só olhou para Marta e falou: Marta, Marta, por que estás tão preocupada com as coisas dessa vida? Quer dizer, que ouvir a palavra de Deus é melhor, irmão. Então, por aí você já aprende que é melhor você até largar as panelas lá, tudo lá, e ouvir a palavra. Depois você pode fazer as coisas, né, irmãos? Mas, como mulher é diferente do homem, né? Mulher faz 5, 10 coisas no mesmo tempo. Ela pode lavar, pode cozinhar, pode pôr o leite para ferver, pode cuidar do bebê, ainda ouvir a palavra do Senhor. Né? O homem não, o homem se ele faz isso, e na hora que ele cuida de uma coisa, o leite já derramou, né, irmão? Já aconteceu isso, já queimou o arroz, se ele tiver, né? Tá. Então o que aconteceu? A Marta se converteu. Porque quando Jesus chegou, ela não falou: ô, seu pastorzinho, a hora que eu te chamei porque você não veio, seu pastorzinho, não quero ser mais para ser meu pastor da minha igreja, não. Foi de boa. Entendeu, irmão? Porque é assim, não é? Tem o direito de reclamar. Tem o direito, mas tem que ouvir também, tem que entender. Então Jesus chegou, Jesus chegou, Marta falou, olha, as duas falaram, uma falou, depois a outra falou também. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Amém? Agora, isso é falando do físico. Mas você acha que Deus não estava lá com eles? Espiritualmente falando, estava, irmão. Deus não estava na carne, fisicamente. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. É claro que não teria morrido. A morte não chegava aonde estava a vida. Mas o que Cristo disse? Cristo disse, não, fica tranquila, Marta. Fica tranquila, Maria. Teu irmão há de ressuscitar. Amém? Olha aí. Então, para você, irmão, que às vezes não tem esperança, eu estou cansado de pedir, não. Continue pedindo, continue esperando, que o teu irmão há de ressuscitar. Significa que Deus há de resolver o seu problema, que Deus há de solucionar a sua causa. Não perca a esperança, não, irmã. Eu estou orando para Deus salvar meu filho, para Deus salvar minha filha, para Deus salvar. Continua orando. Não para de orar, não. Não muda a sua oração, não. Eu não estou tendo força. Tem dia que tem culto, é para mim vir, eu não venho, uma coisa me atrapalha. Continua orando, continua buscando, que a hora que você menos esperar, Deus tirará de você essa coisa ruim
que te segura, essa coisa ruim que te prende, que não deixa você orar, que não deixa você ler Bíblia. Você está igual Marta, preocupada tanto com as coisas desta vida e a palavra de Deus está ficando de lado. Não tem tempo para buscar Deus? E, desculpe, irmão, Salomão disse, de tudo que se ouve, o fim é, teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Porque o resto, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Então a melhor coisa que fazemos, e temos louvor disso, é temer a Deus, é guardar a sua palavra. Porque aqui na terra, irmão, tudo passa. Tudo você deixa para amanhã, você deixa para depois, essas coisas do cotidiano. Nós somos tão preocupados com as coisas em volta de nós, irmão. Desculpe, tem que preocupar mais com as coisas de Deus. Colossenses 3:1, buscai as coisas que são de cima, porque nós já estamos mortos para as coisas da terra, mortos para o pecado e vivos para Deus. Por isso que ele vai vir para buscar a sua igreja. Então Lázaro foi ressuscitado, porque Jesus disse, teu irmão há de ressuscitar. Marta, Senhor, sabemos que vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Cristo disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Se o irmão e a irmã partiu crendo, ele vai ressuscitar. Se o irmão e a irmã, seu parente, nossos irmãos aqui, que partiram para o Senhor, crendo na mensagem, crendo na palavra, ele vai ressuscitar na ressurreição, irmão. Agora, se ele partiu não crendo em nada, aí é problema. Ele vai ficar para a ressurreição final de julgamento. Tá? Então, nesta noite, o Espírito de ressurreição de Cristo está aqui nesta noite. Amém? Ele é o curador. Ele é o restaurador. Ele é o vivificador. Ele faz você vivificar. Às vezes eu chego aqui na igreja só o pó. Aí começa o culto, cantar, orar, passa um pouquinho, o Espírito vivificador de Deus parece que passa por mim, dá um tapa em mim. Aquilo já não tem mais nada. Já estou beleza. Amém? Não estou sentindo mais nada. Por quê? Porque o Espírito de Deus, irmão, está conosco. Amém? Está no irmão, está na irmã, tá? Está no seu coração. Você não pode ver, mas você pode sentir como o vento do ventilador. Como o vento que está soprando. Você vê o vento? Você não vê, mas o vento que está soprando, o vento sai do receptatório de Deus, do escritório de recepção do Todo-Poderoso. É de lá que sai o vento. Por quê? Porque o vento é mantido pela ordem divina de Deus. Você vê o vento? Você não vê o vento, mas você sente o vento passar por você. Assim é Deus. Você não vê ele, mas ele está passando aí. Amém? Ele está em você. E se você crer nesta noite, por essa palavra, você vai ser restaurado completamente. Haverá uma pequena ressurreição interna dentro de você, restaurando a sua saúde, restaurando a sua memória, restaurando os seus órgãos, restaurando as suas veias, seus ossos. Amém? Basta você crer, porque hoje essa palavra é uma palavra de poder. Amém? É uma palavra para exercer a sua fé. Porque a verdadeira fé é chamar as coisas como se fosse. Eu estou sadio, eu não tenho nada. Você pode até continuar doente, mas você está crendo que você não tem nada de enfermidade. E você continua crendo hoje, crendo amanhã, crendo depois. Quando você menos espera, aconteceu. Amém? É assim que funciona. Quando você menos espera, chegou para você a encomenda de Deus. O quê? A cura. O poder de cura está aí em você. Faça uso dela. Então, amados, tivemos a ressurreição do Lázaro. Cristo foi lá, chamou Lázaro, lembra? Lázaro, sai para fora.
Ele chamou o Lázaro. Ele não falou os mortos, senão ressuscitava todo mundo. Poder de trovão, né? E outra, pequeno segredo aqui. Antes de você pedir alguma coisa, você já agradece como você já recebeu. Amém? Porque, desculpe, irmão, nós somos pedintes, né? Nós pede, mas Deus quer que primeiro nós já agradece aquilo que Ele já prometeu te dar. Deus já me curou lá no Calvário, eu não tenho que pedir a cura. Eu tenho que só, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela cura, pela libertação, Senhor. Graça te dou, ó Pai. Porque Ele me curou no Calvário. Eu não tenho que pedir cura. Eu tenho que só agradecer. Você viu aqui na lição do Lázaro? Quando ele chegou diante do túmulo do Lázaro, o que ele fez? Graças te dou, ó Pai, por me haver ouvido. Porque a cura, a ressurreição já estava programada. Então Jesus Cristo já estava agradecendo pela ressurreição do Lázaro. Ele não estava pedindo para o Lázaro ressuscitar. Ele já estava agradecendo pela ressurreição. Aí depois que ele, graça, pode ler lá. Graça te dou, ó Pai, por me haver ouvido. Bum, trovejou lá em cima. Quer dizer, pode pedir, está assinado embaixo. Está assinada a requisição. O Todo-Poderoso liberou. Amém? Aí ele, Mombrano, diz que ele arruma o corpo assim, né? Dá uma, para falar a voz de arcanjo, né? Dá uma arrumadinha assim dentro do túmulo. Mandou tirar a pedra do túmulo. Aí, Lázaro, sai para fora. Os irmãos brincam, né, irmão? Ele falou a voz de arcanjo: Lázaro, sai para fora. E todo mundo olhando, o povo que veio de fora, tinha mais de 200 pessoas, veio 300, todo mundo de olho, falou, mas ele, que é isso? Passou um pouquinho, veio o Lázaro, todo enfaixado, né, irmão? Falar a palavra falada, você espera, porque ela virá. Então, antes de você pedir a cura, se agradece. Esse é o segredo da mensagem de hoje. Senhor, muito obrigado pela cura dos meus rins. Porque Deus já te curou, irmão. Muito obrigado, Senhor, pela cura do meu pâncreas, que não produz isso. Agora vai começar a produzir. Obrigado, Senhor, por ter me curado. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela porta de trabalho que já está aberta. Você nem eu ir atrás. Alguém vai me ligar e falar, pode vir que o seu currículo foi aprovado. Já agradece. Muito obrigado, Senhor, pela prosperidade, vida financeira, que o Senhor está abrindo para mim, que a coisa vai melhorar agora. Eu vou sair do vermelho, vou pagar minhas contas. Agradeça primeiro, antes de pedir. Esse é o segredo, irmão. É agradecer a Deus, porque Ele já prosperou. Amém? Ele já abriu as portas para ser próspero e abençoado. Então tivemos 3 no Velho Testamento, as 2 crianças que foram ressuscitadas, né? Vou falar só de uma. Teve uma de Elias, as 2. O filho da viúva morreu e Elias foi lá no quarto para orar para o menino morto. E o segredo da ressurreição é que os 2 quadros, né? Como que pode, né, irmão? Elias deitou sobre o menino, né? Você vê a unção do corpo, né, irmão? O corpo com unção. Se você ler lá em Marcos, você vê que viu um monte de gente doente, não para Jesus orar ou curar ele, não. Só para aqueles doentes encostar no manto de Jesus. Olha, irmão. Só isso. Jesus ficava lá em pé. Fazia fila. Já saía curado. Vinha outro. Tocava na orla dele, já saía curado. Quanto? Está na Bíblia, irmão. Multidão de gente. Só de tocar. Jesus não precisa fazer nada. Será que mudou? Ele está aqui.
ele não tem aquele manto de pano, mas ele tem mais do que o manto de pano. O Espírito Santo de Deus. Porque Deus não pode mentir. Ele diz, onde tiver 2 ou 3, eu estou aí. Então ele está aqui, irmão. Ele está aqui. Amém? Então, voltando lá. Então, quando Elias deitou sobre o menino e orou, né? Diz a Bíblia que o menino deu 7 espirros. Amém? O profeta irmão Brana fala que ele deu 7 espirros. No 7º espirro, ele abriu os olhos. Quer dizer, o poder de ressurreição ressuscitou ele, mas ele levantou mesmo e abriu os olhos no 7º espirro. Tá? Então significa que na 7ª era, amém? Que vai explodir a ressurreição dos mortos. Mas faz hora que as eras estão espirrando aí, ó. A hora que chegar a nossa vez, os mortos vão levantar e abrir os olhos. E vai ver nós, que é a igreja viva. E eles vão vir encontrar conosco. Na 7ª era. Os dois, o de Eliseu também, ele fez a mesma coisa. E o menino deu 7 espirros também. Amém? Por que 7? Porque Deus, né, permitiu. Já viu o bebezinho quando nasce lá na maternidade? Eles dão um tapa na bundinha dele. Né? Eu já vi casos de bater e o molequinho. Aí põe ele, deita ele, aperta a barriguinha dele, faz massaginha nele. Né, irmão? Vira ele de novo, mexe. Não, ele bate nele. Quando você está achando que o nenenzinho está morto, que não, né, não vai, ele começa a chorar. Entendeu, irmão? A vida. Parece que chega ali o espíritozinho, deixa ele, entra nele. Aí ele começa a chorar. Mas aqui tem aqueles que nascem, né? Quantas crianças que foram enterradas, né, irmão? Sem os pais saber, né? Nasceu, não gemeu, não fez nada, enterrou. Mas se tivesse esfregado ele, feito uma massagenzinha nele, né? Quem sabe? É tudo um aprendizado das pessoas, né? Então, veja, Elias e Eliseu, mesmo quadro. E também, no Novo Testamento, Tabita e Eutico. Tabita, lembra que Pedro foi orar pela Tabita, né, que tinha por nome Dorcas também. Era uma irmã que costurava, né, irmão? Fazia manto, fazia roupa para os irmãos necessitados. Uma irmã muito caridosa, né? Certo, ela tinha condições financeiras boas e ela então fazia vestidos, mantos, roupas, né, coisa para a igreja e dava. E o que aconteceu com a irmã Tabita? Ela morreu. Aí o Pedro foi lá, né, subiu no lugar onde ela estava na mesa, né, e as irmãs, os irmãos da igreja, tudo chorando ali, né, naquela cidadezinha. E Pedro olhou e viu as irmãs, tudo que ele falou. Oh, Pedro, olha, tá vendo esse aqui? Foi ela que fez para mim. Tá vendo esse aqui? Foi ela que tricotou para mim. Tá vendo esse aqui? Foi ela que fez para mim. Olha, ela era muito boazinha e tal. E ela ali não digo no caixão, porque naquele tempo não fazia caixão, na mesa, né, irmão? E aí, Pedro então vira para ela e manda ela levantar. Mas, olha, Pedro chama ela, Tabita, Dorcas, levanta. E ela levanta dos mortos. Que fé, né, irmão? Palavra falada, né? Então, imagina, irmão, hoje às vezes a gente podemos fazer isso, tá? Se a igreja reunir ali em volta do irmão que partiu, do irmão que partiu, né? Orar, Deus traz de volta, né? Mas tem que ter fé mesmo, né? Deus, porque Ele prometeu isso, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, né? É uma missão, parece difícil, né? Não é não, irmão. Você já despertou gente desmaiada? Eu já, entendeu? Eu já orei para um menino quase morto. Estava roxo já, com aquela doença da asma, né? Faltou ar e ele... Aí eu fui lá para orar na casa, cheguei lá, a água invadiu tudo a casa, que estava da altura da mesa. Frio e enxurrada de água alta na casa deles, anos atrás. E eu fui chamado para ir lá orar para o menino, ele estava sentado na mesa já, morrendo já, irmão.
Eu cheguei, pus a mão na cabeça dele, orei, repreendi aquela asma dele, e hoje ele é homem casado. Entendeu? Fé, é fé. Na hora, Deus, porque ele não tinha aquela bombinha, né, irmão? Tem a bombinha, né, que põe na boca. Não tinha não naquele tempo. Então, o Deus é o mesmo. Então hoje, irmão, você veio no culto hoje, então aqui está a palavra do Senhor. Vou finalizar porque hoje eu prometi acabar cedo. Tá? Veja, a ordem da ressurreição. Então, Lázaro, Tabita e Eutico, que caiu lá da janela, muito alto. E Paulo abraçou ele e ele foi ressuscitado também. Amém? Então, veja, se você, irmão, abraça uma irmã doente, abraça um irmão doente, né? Pelo seu abraço ali, aquela pessoa pode ser curado. Pelo toque da mão da pessoa. Uma irmã pode abraçar outra irmã e falar, eu declaro a cura para você, irmã. Eu não quero você doente, não. Deus entra em cena na vida daquela irmã e ela é restaurada a sua saúde. Amém? E você, irmão, não fica alimentando a enfermidade, não. Dizendo a minha. Que a pessoa fala, a minha isso, a minha. Que você não tem. Nós não somos dono dessa enfermidade, não. Na verdade, a enfermidade é demônios. Ah, a minha isso, a minha aquilo. Tá? Você tem que crer que você não tem nada. Essa é a fé. O que você tem? Não tenho nada. E não fala para ninguém. Desculpe, eu posso estar morrendo, mas não vou falar para ninguém. Porque eu sei que o poder vai chegar e brum, vai me dar uma alavancada. E eu vou melhorar. Amém? Agora, se eu ficar falando, eu estou alimentando o urubu. Como é que você está? Nem aguento levantar da cadeira. Cada dia estou morrendo. Não é assim, né? Vai visitar o doente. Como é que você está? Qualquer hora. Aí vem o provérbio. Você é aquilo que você pensa que é. Se você pensa que você é pobre, é pobre. Você tem que pensar que você é rica. Que você é rico. Por quê? Porque vai atrair a riqueza. Vai atrair a abundância. Vai atrair a prosperidade. Agora, como é que você está aí, rapaz? Estou cada dia mais pobre. Estou feio, não consigo nada. Não! Você tem que inverter a conversa. Consigo tudo. Meu Deus do céu, quem tem Deus tem tudo, meu irmão. Eu não consigo entender. Quem tem Deus tem tudo. Por isso que Paulo diz, como nada tendo e possuindo tudo. Como pobre, enriquecendo a muitos. Como cansados, mas não caídos. Como os atribulados, mas não destruídos. Podemos estar sofrendo, padecendo alguma prova, mas nada, isso nós tira de letra. Por quê? Nós temos o poder de ressurreição. Nós temos a matemática de levantar de volta. Nós temos o segredo de levantar de novo. Amém? Porque nós temos Cristo, que nos alavanca, que nos dá força, que nos anima. O diabo não quer que você saiba essas coisas. Porque se você sabe, você vai ter fé. A sua fé será acionada. Porque, irmãos, veja, 4,17. A fé de Abraão é chamar as coisas que não são como se fosse. É difícil, né, irmão? Como que eu vou falar que eu estou bom se eu estou quase morrendo? Mas aí que está o segredo. A fé de Abraão é chamar as coisas que não são como se já fosse. Porque você vai chamando, você vai chamando, você vai chamando, aquela fé entra em operação, tá? E as coisas começam a mudar em volta de você. Tá? Deus começa a trabalhar em volta de você. E quando menos espera, você está próspero, está abençoado. E tem coisa, irmão, desculpe aqui, tá? Que você tem que conseguir vencer a língua.
Tem coisa que nós atrai para nós mesmos com a língua. O 18:10 de Provérbio diz que na língua está a vida e a morte, está a bênção e a maldição. Então você tem que usar a língua para proferir só coisas de bênção, amém? Só coisas positivas. Não deixar nunca nem falar aquela palavra, tá? Porque se você em um ano, pelo menos você em um ano, você usar essa palavra aqui, não vou falar. Mas é o contrário, né, da pessoa que está descansada. É o contrário. Você não pode falar. Porque é um demônio. Você fala, eu estou. Fala hoje. Fala, eu estou. Fala amanhã. Aquele demônio vai aproximando de você. Porque você está chamando ele. Você está entendendo? Então você não pode, o certo é você bico fechado. Não falar nada. Imagina, meu irmão, se o Satanás chegasse assim numa reunião e falava assim, quem que é o fulano de tal aqui? E você sabe que ele é o diabo? Você levantaria a mão? Hã? Não. Ele quer saber quem que é. Porque o diabo não tem revelação. Ele tem adivinhação, mas não revelação. Tá? Então é a mesma coisa de você proferir palavras negativas, palavras, vamos dizer assim, que te põem para baixo, palavra de pessimismo. Tá? Você não pode usar palavras nenhuma. Você não vê Jesus usando nenhuma palavra negativa na Bíblia. Quando as mulheres correram para dar água para ele lá, que ele caiu com a cruz, lembra? As mulheres correram, tadinho de Jesus, né? Vamos dizer assim, tadinho, ele caiu aqui com a cruz. Jesus falou que, olha, vocês não choram por mim, tá? Chora por vocês. Jesus não aceitou, irmão. E elas com pano para enxugar o rosto dele, que diz na igreja católica que a Verônica, né, colocou um lenço no rosto de Jesus e ficou marcada a face de Jesus naquele lenço, que é o santo sudário, aquelas coisas todas, né? Jesus falou, não chore por mim, não chora não. Eu renovo as coisas. Eu estou dando a minha vida, eu estou morrendo aqui para salvar a minha família. Tá? Ninguém me mata não, eu sou Deus. Eu tenho o poder de dar a minha vida e tenho o poder de tomar de volta. Eu estou fazendo esse papel de morrer aqui para salvar meus filhos. Mas não chora por mim não, chora por vocês. Jesus falou. E eu renovo todas as coisas. Levantou, jogou a cruz na costa e carregou de novo. Mas por que ele caiu? Para mostrar que nós caímos. Para mostrar a fraqueza do homem. Amém? Então, amados, não fala nenhuma palavra negativa. Palavra de desânimo, palavra de fracasso, palavra de derrota. Não usa, seja sábio. Lê lá, Provérbio 18:10. Na ponta da língua está a vida e a morte. Você sabia que uma palavra errada pode trazer uma desgraça na vida das pessoas? Na África, tinha um país na África que o avião do presidente ia voando e deu pane no avião. E morreu o presidente com a esposa, os filhos, nora, tá toda a família naquele avião, um Boeing. E ele, caiu. Aí o repórter da cidade falou assim, olha, o avião do presidente caiu porque aqui o país tal, a tribo tal, lançaram um dardo no avião. Mentira. Política, né? Lançaram um dardo no avião do presidente e o presidente veio morrer. Sabe o que aconteceu com o povo do presidente, irmão? O povo do presidente, a tribo do presidente, que não tinha arma naquele tempo. Foi lá em 70, 80, por aí. Cada um pegou uma foice, um machado, um facão e foi lá no país do outro, irmão. E foi peneirando todo mundo no facão e na foice, irmão. Mulher, criança, velho e tudo. Na Veja saiu 980 mil pessoas daquele país morreu no facão e na foice. Por causa da mentira que não foi pane no avião. Não foi aquele país que não estava em tempo de guerra. Você vê o que uma mentira faz? O que a língua fala?
Uma pessoa pronuncia uma calúnia do irmão, por isso que Deus abomina o caluniador, o que fala da vida do outro. É a sétima coisa que Deus mais abomina. É lançar tropeço de irmão contra irmão. Aquele irmão falou disso de você, aquela irmã falou disso, falou daquilo. Deus, olha, abomina isso, irmão. Por quê? São palavras negativas. A pessoa fica triste, eu não vou mais na igreja, não. Só tem fofoqueiro naquela igreja. Mas não é o demônio que trabalha. Então veja, a ressurreição do Novo Testamento é regressiva. Não vou entrar porque a hora já voou. Mateus 20:16, os últimos serão os primeiros. Jesus foi o último no Velho Testamento que morreu e logo ressuscitou. Foi a primícia dos que dormem. Nascer do sol, parágrafo 64 e quinto selo, parágrafo 400. Veja, Jesus, a ressurreição agora, irmão, será regressiva. Tá? Regressiva. Mateus 20, versos 6 e 7. Os últimos serão os primeiros. E os primeiros serão os últimos. Tá? Então, irmão Brana, ele é o sétimo anjo na contagem progressiva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas na ressurreição, o irmão Brana é o primeiro. Amém? Baseado na ordem da ressurreição de 15 de 1 Coríntios e na ordem da ressurreição de Mateus 20. Quando Cristo paga os talentos, dá os galardão. Ele fala, os últimos serão os primeiros. E os primeiros serão os últimos. Então, irmão Brana, por ser o sétimo, será o primeiro da ressurreição. Ele vai ressuscitar. Amém? Ele vai ressuscitar. Sozinho, isolado? Não. Como ensina o povo dela? Não. Ele vai ressuscitar com a noiva. Amém? Com os santos da era dele. Os irmãos que partiram de 1909, vamos dizer aí, 1906 para cá, os que creram na mensagem do irmão Brana, da noiva, que estão mortos, vão ressuscitar. Ressuscitando todos, aí vai chamar Wesley, que é o sexto anjo. Levantou João Wesley, aí vem o povo da sexta era de Wesley. Aí levantou todos, aí chama Lutero, amém? Sempre é assim, irmão, é regressiva. Até chegar em Paulo. Quando chegar em Paulo, aí que é o primeiro mensageiro, vai ressuscitar todos os santos, né? Gentil, viu? Gentil. Do tempo de Paulo. Ressuscitou o povo gentil, aí vai ressuscitar a igreja hebreia, primitiva, que nasceu no Pentecostes lá. Quem é a igreja? Pedro, Tiago, João, os apóstolos, a Maria, a Marta, o Lázaro vai ressuscitar de novo. Porque a ressurreição do Lázaro foi uma restauração de vida, vamos dizer bem claro. Não foi a verdadeira ressurreição. Porque a verdadeira ressurreição, você tem corpo glorificado, você nunca mais morre. Imagina o Lázaro aqui com nós. Se o Lázaro tivesse vivido esses 2000 anos, então não foi a verdadeira ressurreição com Lázaro. Foi uma restauração de vida. Deus restaurou o corpo dele e trouxe para fora. Amém? Então agora é regressiva. Aí vai ressuscitar Paulo, o último, e os santos. Amém? E aí subiremos para encontrar Jesus nos ares. Porque nós vamos, todo esse povo vai ressuscitar e ficar mais de 30 e menos de 40 dias aqui na terra, reunidos, conversando com um outro, sem precisar comer e beber, porque nós estamos no corpo glorificado já aqui na terra, meu irmão. Antes de subir, ninguém vai subir e deixar a irmã fulana de tal para trás. Irmão Tarcísio, vamos atrás daquele irmão, vamos buscar ele. Não vai ficar nenhum para trás, irmão. A não ser que ela apostatou, foi para o mundo, foi para a lama, aí já era. Cruzou a linha. Mas os que estiverem na atividade, vai ter a chamada reunião ou união invisível da noiva de Cristo. Então, reuniu todo mundo. O irmão Brana fala assim, naquele dia, vocês me reconhecerão pelo sorriso que terei. Porque o irmão Brana está com o cabelinho de volta na cabeça. Ele vai estar com seus 18 anos, 20. O irmão Brana não está mais careca, nem velho. O irmão Brana fala, velho, mas o irmão Brana partiu com 55 anos, mano. Partiu novo.
Então, depois que está todo mundo reunido, aí, pessoal, todo mundo pronto, então vamos subir? Vamos. Jesus está lá em cima. Na nuvem? Não. Nessa nuvem de chuva aqui? Não. Dimensão. Não é essa nuvem aqui. NASA, satélites, nada vai pegar ele. Jesus está nos ares. Ares quer dizer dimensão. Ele não desce aqui. Ele não põe o pé aqui, porque a terra está suja. Ele só vai pôr depois que a terra for purificada. Então essa concepção também dos adventistas, que todos nós vai ver Jesus chegando no cemitério e chamando os mortos ali. Vai ter um Jesus para Campo Grande, um para Dourados, um Jesus para São Paulo, vai ter um Jesus para Cuiabá. Porque se for nessa concepção que vai ter um Jesus, né, irmão? Vai ter que ter um Jesus para cada cidade, irmão. Não. Todo olho verá no julgamento. Porque todo olho não é 90%, irmão. Dá licença. Todo olho é todo homem que já pisou nessa terra, desde o Caim. Se for todo olho verá agora na vida de Jesus, Deus tem que ressuscitar os ímpios também. Então todo olho verá é no julgamento, mas agora é secreto. Ele vem só para a noiva. Ele vem como ladrão de noite. Tanto que quando nós tivéssemos esses 30, 40 dias aqui, mudado, transformado, né, viajando como pensamento, os vizinhos, os amigos, as pessoas falam, irmão, rapaz, o que aconteceu com você? Você está jovem? Dá para mim um pouquinho desse, é um produto que você está comprando lá do TikTok? Conhece, irmão? Onde é que você arrumou esse produto? Produto, rapaz, TikTok, coisa nenhuma, rapaz. Vai procurar onde vende. É o caso das virgens. As denominações vai chegar, irmão. Rapaz, que coisa que vocês mudaram tudo. Você vai passar por um cego, ele vai estar enxergando. Você vai passar por um paralítico, ele vai estar andando. Você vai ir no hospital, todo mundo vai estar curado. Você não precisa curar ninguém. Só a sua presença vai libertar as pessoas. Só a sua presença. É Deus em você. Por quê? O profeta irmão Branco disse, a noiva vai fazer mais milagres do que foi feito dentro dos 2000 anos. Então você pode imaginar que vai ter coisa tremenda nessa terra. Mas não tem salvação. A porta da graça fechou. Eu quero me batizar. Não. Eu quero entrar para a mensagem. Acabou, não tem nada. Não tem sangue no propiciatório. Em outra linguagem, você já foi no banco quando não tem dinheiro? Vai sacar, acabou o dinheiro, só amanhã. Não tem nada. Carro forte levou tudo. E aí, você volta para casa de bolso vazio, né? Imagina chegar no céu, Deus, cadê? Não tem sangue, acabou o sangue. Você tinha que entrar lá quando o sangue estava fervendo no propiciatório. Dá licença, meu irmão. Eu estou 30 anos pregando, cadê o povo? Quanto mais você prega coisa tremenda, mais o povo vai embora, irmão. Mas está peneirando as pessoas. E se pregar coisa tremenda mesmo? Vai ficar 2, 3 aqui. Não vai ficar ninguém. Quanto mais você puxa a palavra, mais as pessoas parecem que não têm gosto, não têm apetite. Isso aqui é para estar todo mundo aqui hoje. Largar tudo para estar aqui hoje. Eu não tenho, né? Vem a pé, vem de bicicleta, vem de... Não sei, dá um jeito. Não é hora de perder culto. Eu orei a Deus, ele falou, sabe o que Deus falou para mim? Fica em paz. Deixa comigo. Não posso fazer nada. Amém? Copa do Mundo, Copa do Satanás. Quer ficar aí na Copa do Mundo? Vai ficar para a tribulação. E desculpe, se ficar para a tribulação advertido, não serve para nada. Vai perecer. Se ficar na inocência, ainda tem o quê? É duro, né, irmãos? Mas você tem que nascer de novo, senão o mundo te engole. A morte veio por um homem, todos morrem em Adão. A ressurreição veio também por um homem, todos são vivificados em Cristo. Se tem uma morte para cada um de nós, por causa do pecado, tem também uma ressurreição para cada um de nós. A irmã, o irmão deve tanto o diabo.
Mas Deus te dá um valor que paga essa dívida, que sobra dinheiro. Quer dizer, não adianta o diabo, a morte nos matar. Cristo vem e fala, levanta. Amém? E agora eu vou te dar um elixir em você que nunca mais você morre. Pronto, já era a morte, o diabo e todo mundo. E o diabo vai ficar chupando o dedo de raiva porque ele perdeu o direito da vida eterna. Deus falou, você quer vida eterna ou você quer sabedoria e beleza? Eu quero sabedoria e beleza. Aí, mundo, beleza, né, irmão? Mas perdeu a vida eterna. Agora as pessoas, os homens e as mulheres, quer beleza? Quer coisa da terra? É escolha. Só que não tem vida eterna. Vai parar no inferno. Vai fritar na frigideira do inferno. E não vai sobrar nada. Ah, não, eu quero vida eterna. Então, corta o umbigo do mundo. Amém? É direitos e deveres. É duro, mas é verdade. Amém? Vamos orar, que a hora já voou. Soberano Deus, eterno Pai. Obrigado, Pai, por esta noite, pelo culto, por cada irmão que veio, Pai, te adorar na beleza da tua santidade, Pai. Em nome de Jesus de Nazaré, que o poder vivificador, o poder de ressurreição, o poder de restauração de vida, o poder de restauração de saúde, o poder de restauração de órgãos, do sangue, dos ossos, dos nervos, o poder de restauração, Senhor, da carne do teu filho que está enfermo, que em nome de Jesus Cristo agora, pelo poder da palavra falada, cada irmão e cada irmã, seja restaurado a saúde, seja restaurado completamente, Pai. Tire as doenças mentais, tire as doenças psicossomáticas, tire as doenças, Pai, do coração, dos rins, do fígado, do pâncreas, tire as doenças do nervo, da perna, do osso. Cura cada pessoa aqui nessa noite. Nós o declaramos curado e libertado pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus, porque o Senhor diz que é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O Senhor continua curando, o Senhor continua libertando, Pai. Então, Senhor eterno, eu não vou pôr as minhas mãos ali, Senhor, porque se o Senhor tivesse aqui, o Senhor mesmo poria as mãos sobre cada irmão, mas pela fé, no nome de Jesus Cristo, eu coloco, Senhor, a mão sobre cada irmão e cada irmã, declarando a cura, declarando a libertação, que toda artrose, artrite, toda ansiedade, toda coisa, Senhor, todo distúrbio glandular, todo distúrbio psicossomático, distúrbio na mente, toda coisa, Pai, que está perturbando o coração, a vida do irmão e da irmã, em nome de Jesus Cristo agora, Pai, que isso cai por terra, que isso desapareça do irmão e da irmã, restaure ele, Pai, e se há nele, Pai, uma maldição de coisas financeiras, que tudo o que ele faz é num saco furado, não consegue guardar um dinheiro, não consegue ter uma vida próspera. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, dê para ele a chave da vitória nesta noite, a chave de abrir a vida financeira, a vida próspera. O Senhor não quer o seu filho endividado, no vermelho, sofrendo, mendigando, não, Senhor. O Senhor é o Deus da prosperidade. Então, nesta noite, Pai, abre as portas para o irmão, abre as portas para a irmã, prospera a sua casa, prospera o seu carro, o seu lar, a sua amassadeira, a sua despensa. Senhor, seja repreendido em nome de Jesus Cristo, o devorador, o migrador, o destruidor, as enfermidades, que seja destruída nesta noite pelo sangue de Jesus. Liberta o meu irmão, liberta a minha irmã, e dê saúde e vitória pelo sangue do Cordeiro, e que todos vão para casa curados, libertados, sem ter pelo menos uma dor na perna, sem ter pelo menos uma dor de cabeça. Não há nada que Deus não possa fazer. Creia nesta noite, meu irmão e minha irmã, que o Senhor te cura e te liberta. Pai, pedimos e entregamos em tuas mãos, no nome sagrado do teu Filho Jesus Cristo, com a certeza da vitória dessa cura. Te agradecemos com a certeza da vitória, em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém e amém. Podíamos passar a noite aqui orando, viu, irmãos? Vamos cantar um verso e um cântico para nós finalizar. 156, só o primeiro estrofe e o coro, irmão. 156, céu para mim. Sol. Irmão, eu não consigo vencer o Espírito Santo não, viu? Não consigo.
Falei, Senhor, eu vou pregar meia hora hoje. Não teve jeito. Vê? Senhor, eu vou pregar meia hora. Não teve jeito do Espírito Santo. Sol. Não sei quando Cristo Jesus há de vir, e nem qual o dia em que eu hei de partir, mas eu sei quando a sua presença luzir, será grande glória para mim, será grande glória para mim. Será grande glória para mim. Mas eu sei quando a sua presença luzir, será grande glória para mim. Oh, glória! Glória a Deus! Irmãos, eu quero avisar a igrejas que vieram hoje, nesse domingo, que no dia 1º de agosto, é um sábado. No dia 2 de agosto já é a nossa ceia aqui. Nesse 1º de agosto nós vamos ter o culto dos obreiros. É um culto aberto, tá? Um culto que vamos aprender a cantar, falar sobre música, falar sobre alguns assuntos, ordem de igreja. É um culto aberto para os obreiros e para os irmãos, tá? Alguém quer fazer uma pergunta, quer saber alguma coisa, vai ser um culto assim livre, tá? Então, já estou avisando vocês para o dia 1º de agosto, tá certo? 7, como vai ser sábado, né? Vamos fazer 7 horas por aí, tá bom? 7h30, né? Umas 2 horas de palestra é bom, né? Ou vocês querem à tarde? Ou à tarde, né? Não é melhor à noite mesmo, né? À noite. Vai ser 19h30. Abre 19h30 nós começamos o culto normal no sábado. Dia 1º de agosto, culto dos obreiros. Para tratar de assuntos aqui, cantar hino. Às vezes tem um hino que nós cantamos errado. Vamos aprender a cantar esse hino. A irmã Neuza tem os hinos dela, tem algum hino que nós precisamos aprender ainda. Amém? Então vamos para casa. Senhor, leva em paz o teu rebanho. A graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o poder de cura divina, permaneça no vosso coração para toda a eternidade. Amém. Tem encerrado, irmãos. Cumprimento seu irmão, sua irmã, dizendo Deus abençoe.